Graça e paz. Amém? Pode abaixar, né? Eu vou usar só para manter essa distância da moçada. Aleluia. Todo mundo de máscara. Respeitando aí a distância. Vou colocar aqui só para mim não me aproximar muito. Gente, nós vamos começar agora a nossa aula, 8 minutos de atraso. Eu quero convidar todos que se coloquem de pé. Nós vamos fazer aí um momento de oração. A primeira coisa que você vai fazer nesse momento vai ser fechar os teus olhos. E não começar aí do seu lugar, comecem a clamar a Deus. À medida que vocês começarem a orar, de preferência em voz alta, sabe? Vamos fazer ao Senhor, aí eu venho e vou entrar também. Fiquem à vontade, meninos e meninas. Todo mundo com seus olhos fechados e orando. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, nesse momento, nesta hora, colocar a nossa vida diante do Senhor. Nós queremos, ó Pai, levantar um clamor a Deus nessa noite. Nós queremos clamar e pedir ao Espírito Santo de Deus que venha, Senhor, sobre as nossas vidas. Pai, de uma maneira poderosa e sobrenatural. Que o Senhor, Pai, venha tomar, ó Pai, esta reunião, este estudo, este momento, meu Senhor, de reflexão, para que nós tenhamos, ó Pai, o entendimento, a revelação, aquilo que o Espírito Santo tem reservado, preparado para nós hoje. Senhor, nós viemos clamar e pedir, papai, que o Senhor venha mover em nossos corações, que o Senhor venha trabalhar em nossa vida, em nossa mente, que a nossa mente, que o nosso pensamento esteja, ó Pai, na direção do Senhor, que o nosso pensamento esteja em Cristo Jesus. Ó Pai, tira da nossa mente toda distração, tira da nossa mente, Pai, toda preocupação, toda angústia, toda ansiedade, Senhor, nessa noite. Nós queremos clamar, ó Pai, a Ti, nós queremos buscar, Senhor, a Ti, e nós queremos pedir, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, Ele possa falar ao nosso coração. Nós queremos clamar, Deus, pela nossa sociedade. Nós estamos vivendo, Senhor, um momento difícil. Nós estamos vivendo, Pai, um momento complicado. Mas é nesse momento que o Senhor nos chama para clamar, para adorar, para buscar, meu Pai, a Tua face, para buscar, meu Pai, a Tua presença. E nós queremos pedir a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, esteja aqui, que o Senhor se manifeste em nós. Senhor, nós estamos, ó Pai, nessa noite, fazendo esse primeiro momento presencial, depois de 30, não sei, 40 dias, onde estivemos, ó Senhor, distante, e nós queremos aproveitar, Senhor, esse momento, que nós tenhamos comunhão, que nós sejamos, ó Pai, revestidos, Senhor, do Teu poder, que nós sejamos revestidos, Senhor, da Tua glória, que nós sejamos revestidos, meu Pai, da Tua graça, que o Espírito Santo de Deus possa trazer impacto ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Eu não quero ver ninguém, Senhor, nesse momento com os olhos abertos, Pai, que todos estejam com os Teus olhos fechados, clamando a Deus, buscando ao Senhor, e que eles tenham, Pai, os meus irmãos aqui em Cristo Jesus, que eles tenham, Pai, a experiência, que o Espírito Santo fale com eles, que o Senhor fortaleça eles, que o Senhor alcance
abençoa o teu povo, fortalece o teu povo, dá graça ao teu povo, enche o teu povo nessa noite, enche esses jovens, traga um impacto, Pai, a revelação, o entendimento, aquilo que o Senhor tem reservado, preparado para eles, em nome de Jesus. Eu não falei amém, continua com seus olhos fechados. Continua orando, é um teste de fé, você vai orar um pouquinho, pensa um pouco no Senhor. Se entrega para Deus na oração, só mais um minuto. Só mais um minuto você e Deus aí. Tenta conectar o teu pensamento com o Senhor. Através da oração, com os teus olhos fechados. Fale palavras de louvor e adoração a Deus. Fale, exalte o nome do Senhor nesse momento. Exalte o nome do Senhor. Peça para Deus te visitar. Peça para Deus alcançar o teu coração. Peça para Deus te fortalecer nessa noite. Peça para Deus tomar esse novo tempo, esse novo ciclo que nós estamos vivendo, as igrejas aqui no Brasil. Peça para que as portas continuem abertas, para que nós possamos congregar juntos. Clame aí no teu lugar. E agradece ao Senhor. Aproveita esse momento para agradecer pela tua vida, pela tua saúde, por esse momento novo, em nome de Jesus. Amém? Sim, agora sim, amém. Você abre os olhos. Na hora da oração, as próximas aulas que eu estiver orando, e eu olhar de alguém com o olho aberto, eu vou tacar o microfone na tua cara. Essa garrafa não, eu vou pegar a garrafa minha que eu tenho, eu vou tacar a garrafa na cabeça de mim. Combinado? Fiquem à vontade, crianças. Estamos felizes. Esse nosso retorno presencial. Amanhã nós teremos um presencial. Graças a Deus, é um momento para nós agradecermos a Deus, para nós nos alegrarmos no Senhor. O Hélio está preparado aí, meu amigo? Pode deixar lá na aula 2. Então nós vamos iniciar. Eu queria informar para vocês que a gente estava programado para essa aula hoje, no nosso calendário, mas estava para sair, não. Aí, por esse motivo, nós não temos a parte impressa. Essa parte impressa que vocês têm é da última aula. Então, na próxima aula, no próximo mês, eu vou providenciar material e deixar para vocês dessa aula e da próxima aula. Então, o material da última não há necessidade de nós utilizarmos. Antes de eu começar sobre o conteúdo de hoje, alguém lembra, passou bastante tempo, alguém lembra que nós estudamos no nosso último encontro, não sei se foi há um mês ou 2 meses, alguém lembra? Em defesa da fé. E o que é defesa da fé? Eu esqueci. Não, ao contrário. Apologia, né? Defesa da fé. Beleza. Além da defesa da fé, o que mais nós falamos? Saber questionar, né? Se defender caso alguém te pergunte algo, saber por que você. Mais alguém além do Yuri? Nós começamos lançando uma pergunta: quem sou eu? Aí dentro dessa pergunta, nós começamos a falar para você quem você era. E para você entender quem... Aqui vai ter, já, obrigado. E para você entender quem é você, nós falamos que... nós explicamos quem é o Senhor. E depois desse momento, para você entender, para nós entendermos quem nós somos, nós começamos a ensinar sobre o processo de salvação, o processo de regeneração. Falamos lá de soteriologia, salvação. Falamos de eleição, chamado, regeneração, e 3 pontos importantes que você
auxilia, ajuda no processo de salvação, que é a questão da conversão, fé e arrependimento, santificação e perseverança. E nessa aula de número 2, eu não coloquei o tema ainda, mas eu coloquei 3 figuras. E dentro dessas 3 figuras, não sei se vale o termo, tem ali uma charada. Vamos ver se menos o Kaique, vamos ver se alguém aqui consegue descobrir, olhando para essas 3 fotografias, o tema da aula de hoje. Oi? Fala mais alto. Por que cosmovisão? Cosmovisão. Tá errado. E aí? Ninguém quer chutar? O que eu coloquei? Quem é aquele cara ali embaixo? Qual que é a relação dele com as outras 2 fotos? Tá quase. Você quase acertou. Beleza. Chegamos no ponto. Cosmovisão cristã. Aquele camarada lá é o em Cristo. Uma figura hilária que se diz ser o Cristo e tem teu posicionamento. Nós sabemos que ele não é o Cristo, mas eu fiz uma brincadeira. Cosmovisão cristã. Antes de eu passar para o próximo slide, menos o Kaique, o que é cosmovisão cristã? Alguém tem algum chute? Como vocês estão com máscara, na hora de falar, fale só um pouquinho mais alto para mim conseguir entender. Visão de mundo só que cristã. Palavra do Luiz. Alguém quer acrescentar? A turma de Cacá, silêncio, a Carol lá no fundo. Alguém quer acrescentar o que seria a cosmovisão? Perfeito. Só lembrando, quando vocês forem falar, fala mais alto e dependendo mais devagar. A máscara dificulta. Wellington, por favor, próximo. Eu coloquei aqui 2 conceitos básicos, simples, para a gente ter uma percepção. Cosmovisão é a forma ou a maneira como nós enxergamos a realidade, o mundo, as pessoas e a sociedade. Quando nós falamos sobre cosmovisão, nós estamos falando de uma maneira particular, talvez, não vou dizer única não, mas uma maneira individual que a pessoa olha, que a pessoa observa, que a pessoa analisa o mundo, a realidade. E dentro dessa perspectiva de enxergar de uma lente, existe a cosmovisão cristã, que é enxergar o mundo pelos olhos, ou como a Ana disse, pela lente de Cristo, pelo prisma do Senhor. É perceber a realidade com olhos diferentes. Com olhos diferentes que o mundo ele tem. Tá difícil de compreender isso?
Quando eu falo de cosmovisão, tem a cosmovisão cristã e a cosmovisão secular, ou a cosmovisão não cristã. Ô Wellington, por favor, passa o próximo aí para nós. As imagens estão nítidas. Quando a gente pega no canto esquerdo, lá no alto, o que você lê naquela imagem? Big Bang. O que é o Big Bang? Me ajuda aí, por favor. Alguém sabe? De acordo com a ciência, né? O mundo ele foi criado a partir do Big Bang, que é uma palavra inglesa que significa uma grande explosão. E essa grande explosão, segundo a ciência, ela aconteceu entre 10 e 20 bilhões de anos atrás. E interessante, eu anotei aqui, foi através de uma grande liberação de energia que criou o espaço e o tempo. Lembrando que eu estou falando de uma cosmovisão secular, científica. E eles falam que os prótons, nêutrons, eles se juntaram e formaram os primeiros átomos leves, ou seja, a primeira forma de criatura que existiu no mundo de acordo com essa teoria, de acordo com essa ideia, de acordo com essa visão. Aí eu pergunto para vocês, lá embaixo, aquela figura branca e preta, o que significa aquilo? Alguém sabe? Oi? Átomo. Sim, tem o A do átomo, mas mais o que aquilo ali significa? Aquele símbolo é um dos, não sei se existem mais outros, é o símbolo do ateísmo. E o Luiz já nos auxiliou aqui. O símbolo do ateísmo, ele tem ali o A do átomo, que de acordo com a cosmovisão científica, que fala que o mundo começou através do Big Bang, de uma grande explosão, o ateísmo também tem essa linha. Todo mundo aqui conhece o ateísmo. O que é o ateísmo? Uma pessoa que não seja o Luiz agora para falar. O que é o ateísmo? Ninguém sabe? Uma pessoa que não acredita em Deus, o Azaf está certo, gente? Ele está certo? O que você tem a acrescentar? Não acreditar em Deus. Para o ateísmo, a religião é uma criação humana. Olha a cosmovisão do ateu. Para eles, a religião é uma criação, presta atenção aqui em mim, ó, da mente humana. Para o ateísmo, a crença ou a religiosidade é algo desnecessário para o homem. Para o ateísmo, as religiões, olha a cosmovisão deles, são ilusões para o pensamento humano. E de acordo com o ateísmo, nada pode ser crido se não for comprovado. Não sei se vocês perceberam, tanto no Big Bang quanto no ateísmo, a linha que eles seguem de visão de mundo, de lente, de olhar, é uma linha mais científica. Deu para perceber? Se não tem como comprovar, não
existe. Aí eu pergunto, eu não gravei o nome de todos, lá atrás. Fala seu nome. Alex, lembrei. Alex, Deus existe? Bárbara. É Bárbara mesmo? Bárbara. Isso. Bárbara. Estou fazendo hora com você. Deus existe? Então me prova. Por favor, me prova a existência de Deus. Carol, Deus existe? Então me prova. Oi? Lógico. Não sei, essa mentalidade, se ela me perguntasse isso e quisesse uma prova, assim, uma prova, né, vamos dizer, eu viraria e falaria, Einstein falou que isso é grande demais, o mundo, o universo é grande demais para ter sido uma coisa, assim, do nada. Então, até ele falou, isso foi criado por algo. Então, um dos maiores cientistas, já que a pessoa tem um momento assim, ciência é como. Um dos maiores cientistas falou isso, então, eu concordaria com você. Ótimo, um argumento. Isso. Deus existe? Então me prova. Yuri, Deus existe? Me prova. Ótimo. Por que eu estou fazendo isso, gente? Eu gosto de provocá-los a pensar. Provocá-los a pensar. Porque se alguém ainda não chegou até você e fez essa pergunta, em algum momento vai chegar. Em algum momento vocês serão questionados. E essa linha aqui, ó, Big Bang, ateísmo, é uma linha que segue uma visão baseada única e exclusivamente na ciência, que vai contra os princípios que nós cremos, e eu vou falar mais na frente. Se alguém me perguntar, e aí, Deus existe? Existe, então me prova. Eu não tenho que te provar nada. A minha fé, a minha crença religiosa é baseada na fé que eu tenho no Senhor, que eu tenho na palavra. Eu não tenho que te provar nada. Eu respeito a tua falta de fé e nós podemos ser amigos. Eu não tenho que provar a existência de Deus para ninguém. Fé é uma questão particular, pessoal. Nós não temos que provar. Agora, se alguém perguntar para você assim, quais são os princípios da sua fé? Aí é diferente. Quais são as bases da sua fé? Quer ver? Gabi, quais são as bases da sua fé? Mais alto. É para apertar, hein? Kaique, quais são as bases da sua fé? Gente, uma ajudinha. Ó, a base da nossa fé. Cristo Jesus. Você já começa falando sobre isso. Cristo Jesus, a palavra do Senhor, os princípios que são ensinados aqui, é isso que você vai discorrer e falar com as pessoas. Ali em cima, gente, o que aquele desenho está ensinando? Evolução. Bacana. Ô Hélio, tá com o vídeo preparado aí? Coloca ele, por favor.
som? Pode aumentar. Na frente. Quando estiver pronto, pode iniciar. Dá uma pausa aí, por favor. Só para vocês entenderem, né? Na teoria da evolução de Charles Darwin, o ser vivo que consegue evoluir não é, normalmente aquela pessoa que é mais forte, mas é aquela pessoa que consegue se adaptar melhor ao meio a qual ele está inserido. E dentro dessa teoria da evolução que vem aquela ideia que o homem ele é um descendente do macaco. Eu vou deixar ele finalizar até mais 2, 3 minutos. Por isso que eu coloquei lá aquela figurinha aquela imagem do macaco, daquela questão da ascendência macaco até chegar no homem. E eu coloquei esse vídeo aqui para vocês entenderem de onde ela saiu, para você ter uma percepção. E para que você está falando isso na igreja, pastor? Para a gente entender um pouco de outras cosmovisões que normalmente nós estudamos. Ela é igual, eu não vou falar nada aqui não.
Nós estudamos ela em sala de aula, tivemos a oportunidade de ter contato em algum momento. Só para vocês analisarem, existe a cosmovisão cristã. O que é cosmovisão mesmo? Me ajuda aí. Esqueci. Visão de mundo. E tem a cosmovisão não cristã. Wellington, pode continuar. Pode dar pausa aí, meu amigo. Volta lá na nossa imagem, por favor. Pessoal, e aí? Teoria da evolução. De acordo com a teoria da evolução, todos vocês são descendentes do macaco. Quem que já estudou isso na escola? Levanta a mão. E aí? Nós somos ou não somos descendentes do macaco? Quem acredita que nós somos? Levanta a mão. Pode levantar. Se você acredita, não tem problema não. Hein? Eu vou só colocar a mão na sua cabeça e mandar sair. Gente, mais uma cosmovisão. As três primeiras, deu para perceber que são visões de mundo mais baseadas na ciência, que tem um fundo científico, um posicionamento científico, que descredencia, que tenta trabalhar na destruição do argumento religioso. Agora olha essa daqui. O que é aquilo ali? Aquela imagem de dois casais. Quando você olha para essa imagem, o que você aprende com ela? Ou o que você vê? O que você enxerga? Casamento homossexual, mais uma visão de mundo. Tem gente que acredita que isso é normal. E vocês? É normal? Bacana. Então eu quis iniciar falando um pouco sobre... Peguei 4 exemplos aqui sobre uma cosmovisão não cristã. Uma cosmovisão, uma visão de mundo secular. E normalmente a visão de mundo que não é cristã, ela é contra os princípios de Cristo. E, na maior parte do tempo, vocês
são bombardeados 24 horas com essas questões, com essas visões de mundo, com uma lente diferente. Ou eu estou falando mentira? Vocês escutam mais fora da igreja sobre cosmovisão cristã ou cosmovisão secular? Além desses 4 exemplos que eu dei aqui, a gente consegue construir aqui agora alguns outros exemplos de cosmovisão não cristã? Me fala um aí, me ajuda aí. Que vocês escutam talvez dos amigos, que vocês escutam talvez na escola, não sei se tem alguém aqui que trabalha talvez no trabalho, ou até mesmo na família. Me dá um exemplo aí de uma visão de mundo fora de Deus, fora dos princípios cristãos. Feminismo, isso que você falou? Radical, boa, que mais? Tá difícil? Vamos passar, senão eu vou perder muito tempo. Próximo. Nós vamos dar uma ênfase agora para a cosmovisão cristã. E eu dividi a cosmovisão cristã em 3 pontos fundamentais, extremamente importantes. Quando alguém te perguntar, você precisa ter isso na ponta da língua, você precisa ter esse arranjo mental, na sua cabeça, você precisa entender. Se você entender esses princípios aqui, eu tentei colocar uma cor ao fundo da escrita que ficasse fácil, não está tão nítido, mas dá para entender. Acabou. Aí você vai entender toda a cosmovisão cristã. São 3 grandes títulos que eu coloquei aqui, ó. A cosmovisão da criação, nós vamos começar a falar agora. A cosmovisão da queda e a cosmovisão da redenção. Lembrando que quando nós falamos sobre redenção, nós voltamos lá na aula de número 1. Lembra que eu disse para vocês, quem estava aqui, que existem alguns temas que vão pular de uma aula para outra, vão ser um complemento? Então, tenta absorver a visão. Presta atenção, cosmovisão da criação. Se você perguntar para um cientista que acredita no Big Bang, ele vai dizer para você que o mundo começou através de uma grande explosão. Se você perguntar para o Kaique vai dizer para você, ele vai abrir a Bíblia, eu quero que você abra aí a sua Bíblia agora. Se você perguntar para o Kaique, ele vai pegar a Bíblia, abrir no livro de Gênesis, lá no capítulo de número 1, e eu quero que você deixe o livro de Gênesis, a Bíblia aberta no livro de Gênesis, porque nós vamos transitar nesse momento, a partir de agora, no capítulo de número 1, no capítulo de número 1, 2 e 3. A Bíblia diz, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Cosmovisão cristã. Olha o Kaique respondendo para os coleguinhas na escola. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A narrativa bíblica, ela é contrária àquilo que o mundo, ele tenta colocar. A Bíblia não fala sobre uma explosão. A Bíblia não fala essa questão do átomo. A Bíblia diz que no início, e ela coloca uma pessoa nessa história. O mundo, ele não foi criado pelo acaso. O mundo, o universo, ele não se autocriou. A Bíblia nos ensina que no começo, Deus, ele criou toda as coisas. E a Bíblia fala, olha, a terra era sem forma e vazia,
o Espírito Santo pairava, se movia sobre a face das águas. Olha como que o Kaique vai responder para o colega dele. Aí ele vai apresentar o capítulo 1 de Gênesis e vai mostrar, olha, pelo poder da palavra, aí ele vai apresentar Deus como criador, ele vai apresentar Deus como soberano, ele vai apresentar Deus como poderoso e vai falar para as pessoas assim, olha, sabe esse mundo que você está vendo, que você vive nele, que você come, que você bebe, que você dorme. Então, pelo poder, olha que loucura para eles, pelo poder da palavra de Deus, daquilo que sai da boca de Deus, esse mundo foi criado. Aí eu volto lá atrás. O Big Bang é uma mentira. O que é verdade é aquilo que está escrito aqui. O mundo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Então, Asaf, se alguém te perguntar como o mundo foi criado, o que você vai dizer para a pessoa? Mais alto. Fala mais do que uma palavra. Forma uma frase para mim aí. Perfeito. O mundo foi. Aí eu coloquei ali um outro versículo. Você não precisa abrir, mas está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo de número 11. Eu vou falar ele aqui só para a gente pensar um pouquinho, porque eu achei interessante colocá-lo aqui, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no 7º dia, aí está lá de vermelho, o Senhor descansou. Só uma pergunta, o que significa esse descanso de Deus? Deus estava cansado? Deus estava... Mas eu não vou passar. Mas não descansa quem está cansado? Sim? Por quê? Muito bem. Deus não cansa e não se fadiga. Mas por que colocou ali Êxodo 20, que Deus descansou? Acabou o quê? A criação. E aí, gente do fundo? E aí, Yuri? Você que fica cantando, levita não. Ministro de louvor. Por que descanso? Gente, essa questão, isso aqui não faz parte do negócio, não. Eu estou colocando só para despertar a atenção de vocês. Essa questão do descanso de Deus. Primeiro que quando fala que o Senhor descansou, e você pega a palavra no original, e quando eu digo original, na língua original que ela foi escrita, no hebraico, o descanso, o contexto aqui, por isso que eu acho importantíssimo e interessante vocês estudarem a Bíblia, a palavra, analisarem tudo. Quando pega o descanso, está falando, está transmitindo uma ideia que Deus finalizou o trabalho de criação, que Deus parou, que Deus interrompeu. Então, quando você lê na Bíblia que Deus, em 6 dias, ele criou tudo e no 7º dia ele descansou, a ideia do texto é mostrar para você que Deus, ao 7º dia, finalizou, acabou a obra da criação e estabeleceu, como o Luiz disse, o 7º dia como um símbolo do descanso. E que tipo de descanso que é esse? Não faz parte do tema principal da criação, mas eu quero chamar a tua atenção. Esse descanso é para quê? Já sei, para jogar videogame? Não? Jogar videogame é pecado? Beleza, mas esse descanso é para quê, Pedro?
Fala alto, aí você está longe e dá com máscara. Jogar bola, você gosta de jogar bola. Esse descansa para jogar bola, não é? Por que que não? Carol, e aí? Você concorda com Pedro? Você concorda? Por que que você concorda com Pedro? Você concorda, Kaique, com o Pedro e com a Carol? Para não ficar muito exausto. Ó, Alex, você concorda com eles, Alex? Não? Por que você não concorda? O Alex tá mais na dele. Ô, Esther, você concorda com eles? Com todos os que falaram? Faz sentido? Você concorda, Ana Luísa, com eles? Não? Ó, deu polêmica. Por que que você não concorda com eles? Bacana. Gente, lembrando que eu só brinco, viu? Pedro, os meninos, eu tô só brincando para chamar a atenção de vocês e ao mesmo tempo que eu brinco, eu chamo vocês para refletir e pensar. Olha só, esse descanso que Deus estabeleceu, e interessante estudar a Bíblia. Vamos voltar lá na palavra do Senhor. Esse texto aqui, de acordo com a tradição, e quando eu falo a tradição, de acordo com os homens, com os teólogos, né, com os doutores, com aquelas pessoas que estudam o hebraico, o grego e por aí vai, a teologia, enfim, de acordo com a tradição histórica, o escritor do livro de Gênesis é Moisés. Eu não sei aqui a data, mas talvez esse livro foi escrito, não sei se foi há 2, há 3, há 4 mil anos atrás. Então, quando fala de Gênesis, nós estamos nos referindo a Israel, com todos os seus. Com toda a sua cultura religiosa, com todos os seus princípios. E quando Deus fala sobre descanso, Deus está dando um exemplo e estabelecendo, Pedro, um princípio. No sétimo dia, vocês de fato vão descansar de todo o seu trabalho. Perfeito. No sétimo dia vocês irão descansar. Mas esse descanso no Senhor implica você entender aquilo que a Ana Luísa falou. Você vai descansar do seu trabalho, mas o seu descanso vai refletir a adoração a Deus. Entendeu? Então, quando fala que Deus, Êxodo 20, 11, depois de 6 dias, ele descansou, não significa que Deus estava cansado, porque Deus não cansa. Nós cansamos, ele não. No sétimo dia, ele interrompeu, ele finalizou, ele parou a obra de criação e colocou o sétimo dia, tanto que o sétimo dia está lá nos 10 mandamentos, estabeleceu para que nós guardássemos. Mas é só uma pergunta que não faz parte aqui. É só para fazê-los pensar. Gente, lá nos 10 mandamentos fala que nós temos que guardar o. E por que que a gente não guarda o sábado e guarda o domingo? Alguém sabe me dizer?
Ok, perfeito. Legal, ele está estudando isso. Ótimo. Mas me fala, lá nos 10 mandamentos, fala que Deus estabeleceu para o povo de Israel guardar o sábado. E tem igreja que guarda e tem igreja que não guarda. E aí? A gente tem que guardar o sábado ou domingo? Gente, dentro da cosmovisão cristã, tem as sub ou subs, não sei se tem, visões cristãs, ou seja, mais subvisões. Por exemplo, tem igrejas que guardam o sábado. Aí se eles chegarem para você e falar assim, mas vem cá, nós guardamos o sábado. Aí você começar a discutir, quando eu falo discutir, gente, é do jeito que nós estamos discutindo aqui, conversando. Falar, não, é porque. Aí eu vou falar coisas para chamar só sua atenção para você estudar depois. Ah, é porque quando a gente pega o Antigo Testamento, a lei ela é dividida em 3 partes: a lei civil, a lei moral e a lei cerimonial. Nós sabemos que Jesus ele quebrou tudo isso, ele quebrou a lei cerimonial, que eram os rituais que eles faziam, né? A lei civil se aplicava apenas a Israel e nós só obedecemos a lei moral. Não sei se vocês já ouviram isso. Aí a pessoa de uma igreja que cultua no sábado vai falar para você assim, não mais. O sábado está na lei moral. Aí você vai falar assim, e agora? Eu guardo o sábado ou eu guardo o domingo? Porque nós, a grande maioria das igrejas cristãs, seguindo o mundo, o nosso dia de descanso é o domingo. Só que você não está pecando se não guardar o sábado. Você não está pecando se não guardar o domingo. O mais importante é o princípio. E qual que é o princípio que a gente tem no sábado? Separar um tempo para Deus. Qual que é melhor? Você separar um dia ou você separar vários dias? Separar vários dias. Então, o princípio é: nós precisamos trabalhar, ter as nossas atividades, a nossa vida, mas nós temos que ter um tempo para Deus. Aí eu pergunto para vocês, pergunta retórica, não quero a tua resposta. Você vai responder na sua mente, olhando para você. Você tem separado um tempo para Deus? Ou melhor, qual é o tempo que você separou para Ele? Nessa pandemia, é tempo de qualidade ou não? Ou você fica muito tempo no celular, e do celular e no WhatsApp e no, como é que chama os outros aí? Me ajuda? Oi? Instagram, que mais? Quê? Twitter, que mais? TikTok, eu gosto demais do TikTok. Você fica no YouTube lá e passa aquelas meninas dançando assim. Oh, que raiva, o que mais que tem? O povo perde muito tempo. Ou você tem separado o seu tempo para Deus? Eu estou saindo ali, gente, é porque é uma direção do Senhor, só para a gente pensar. E aí? Tem separado o tempo para Deus? Aí a gente volta lá, passa a página para mim, por favor, meu amigo. O Wellington, cosmovisão cristã da criação, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra.
coloquei o Kaique como exemplo. Se o colega do Kaique na escola perguntar para ele como que o universo foi criado, ele vai dizer que Deus é o criador de todas as coisas. Ele criou todo o universo através de uma ordem divina, através do poder da palavra. E em um determinado momento, lá em Gênesis capítulo de número 2, aí você pega lá Gênesis capítulo de número 2, e nós colocamos ali o versículo de número 7, e você vai ler, deixa eu só colocar aqui a minha Bíblia, que eu marquei ela. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aí o Kaique vai falar assim, olha, em um determinado momento da história humana, Deus, não sei se pela palavra, não sei de que maneira, pela mão, não sei se Deus tem mão, uma vez que ele é espírito. Deus, ele foi lá, pegou pelo poder dele do pó da terra, ou seja, Deus me criou, Deus te criou de uma matéria pré-existente, ou seja, a terra. Deus misturou o pó da terra com a água, formou a lama, ele fez em formato ali de homem, ele criou ali um boneco, ele foi até aquele boneco e soprou sobre ele o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Olha a cosmovisão da criação dentro da lente de Cristo. Nós não somos fruto de uma explosão, nós somos frutos de um ato criativo de Deus. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Paro aqui. O homem foi criado pelo Senhor. O homem recebeu o sopro de vida, o fôlego de vida, e Deus estabeleceu na vida do homem o jardim do Éden. O jardim do Éden, ele representa o quê? O paraíso. O homem, logo no início da criação, ele foi colocado no paraíso. Tudo aquilo que ele precisava, ele tinha lá no jardim do Éden. O jardim do Éden é o paraíso que nós não temos hoje. No jardim do Éden, antes do pecado, não tinha choro. Antes do pecado, não tinha dor. Antes do pecado, não tinha problema. Quer lugar melhor do que esse? Agora pensa você. Você viver num lugar lindo, você viver num lugar maravilhoso que você tem tudo. Qual que você prefere? Um lugar desse ou o lugar que nós estamos aqui? Seja sincero, não é retórica. Qual que você prefere? Viver no paraíso ou viver na terra? Quem que prefere viver na terra? Ainda bem, porque senão eu ia colocar a mão na sua cabeça e mandar você sair. Graças a Deus, viver no paraíso. Tudo que Deus... quando eu olho para isso, o que eu aprendo? Tudo que Deus faz é... Tudo que Deus faz é... Só que quem que avacalha tudo somos... Aí a Bíblia diz... No versículo 9, que do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, tudo aquilo que o homem precisava, Deus deu para ele lá no jardim do Éden. Versículo de número 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem foi feito conforme a imagem do Senhor. Eu não li aqui, mas em Gênesis está escrito que Deus criou o homem. Deus disse, olha, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus, ele soprou sobre as narinas do homem o fôlego de vida. Deus estabeleceu o homem Kaique no jardim do Éden. E Deus pediu para o homem apenas uma coisa: não coma do fruto do conhecimento do bem e
do mal. Por que algumas pessoas falam que esse fruto era maçã? Já perceberam que teve algum momento na sua vida cristã que você acreditava que esse fruto era maçã? Todo mundo aqui teve essa fase, não teve? Aí chegou um momento que você aprendeu, opa, não é a maçã. Quando nós lemos o texto, irmãos, jovens, crianças, a Bíblia me dá base para pensar que pode ter sido laranja, mexerica, que mais? Banana e melancia. Será que dava para ser? Não, né? Melancia é grande. Mas enfim, aí a Bíblia diz, no versículo 18, que disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Ou seja, Deus já havia criado todos os animais, cada animal, cada macho tinha a sua fêmea. Lembra que eu mostrei aqueles dois casais? A visão deles é antibíblica. A Bíblia tem uma visão diferente. Deus chega e fala, olha, eu vou fazer uma auxiliadora para ele. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. Olha que maravilha. A primeira cirurgia do mundo. Deus fez o homem adormecer. Olha como Deus é poderoso, Asaf. Deus ele faz o homem adormecer, Vinícius. Arranca uma costela desse homem, e através dessa costela ele cria um novo ser, só que agora diferente. Primeiro Deus criou o homem, depois Deus criou a mulher. Quando Deus criou a mulher, a Bíblia diz uma coisa que me leva a entender que a primeira coisa que aconteceu, Gabi, quando o homem viu a mulher, ele ficou feliz. Já percebeu, meninos? Quando você vê uma menina bonita, você não fica feliz? Ou você fica triste? Fala a verdade. É para deixar vocês com vergonha, né? Você fica mais feliz vendo uma menina ou vendo um menino? É. Eu tô brincando, gente. Isso aqui é só para deixá-los envergonhados. Quando Adão adormeceu, imagine, Yuri, você dorme, você não sabe o que está acontecendo, Deus vai lá, olha como é que Deus é bom, deixa você dormindo, aí você acorda e Deus prepara para você uma namorada. Você não ia ficar feliz, Yuri? Você ia ficar feliz, ô Luiz? E você, Kaique, você ia ficar feliz? E se fosse o contrário, você ia ficar feliz, Gabi? Você acorda assim, Deus tira uma costela sua, aí quando você vê tem um rapazinho lá, você ia gostar, né? Gente, a Bíblia diz que, tirando as brincadeiras agora, que quando o homem acordou, a Bíblia diz que ele falou assim, versículo 23, acompanha aí comigo. E disse o homem, esta afinal estabelecendo a família.
Se alguém te perguntar assim sobre a criação, quem criou a família, você vai dizer, olha, no início, lá no livro de Gênesis, lá no capítulo de número 2, Deus foi lá, arrancou a costela de Adão, viu, Kaique? Feliz, ele ficou alegre. Você imagina, Luiz, ele assim, nossa, chegou meu tempo. Ele nem sabia o que ele ia fazer ali, mas ele ficou feliz, ele ficou animado. Deus, então, quando nós olhamos para o versículo 24, nós vemos Deus estabelecendo a família. Isso é família. Nós, cristãos, nós defendemos a família. A família é um ato criativo de Deus. Deus criou o homem e a mulher para que eles se casem e vivam juntos. Então, quando alguém te perguntar, para você entender sobre família, família é isso, é casamento. E quando fala de casamento, para o jovem cristão precisa entender que casamento é algo santo, é algo de Deus. Se você tem o desejo de casar, eu quero te dizer, você está no caminho certo. Mas para constituir família, eu preciso entender que eu tenho que passar por algumas etapas. E dentro da igreja, nós ensinamos, por exemplo, que você pode namorar com 14 anos. Não é? Aqui a gente não ensina isso? Sim ou não? Qual que é a idade mínima para você pensar em namorar? 18 anos. Por quê? Maturidade, o que mais? Só maturidade? Propósito? Vamos lá. Gente, eu sou radicalmente contra. Vou falar uma coisa para vocês pensarem. A gente tem que falar isso na igreja também. Eu sou radicalmente contra. Eu acho que eu já falei isso em sala de aula sobre casamento já. Eu sou radicalmente contra jovem cristão, antes dos 18 anos, namorar. Não, seja homem, seja mulher. Pastor, por quê? Vou te dar vários motivos. Imagine você com 14 anos ou com 15 anos. Você conheceu uma pessoa bonita. Não, aquele ali, será que vai ser o meu esposo? Porque não vem isso na cabeça de vocês de vez em quando? Sim ou não? Fala a verdade. Você não acha uma pessoa bonita, talvez do cego? Aí você olha, imagina se você namorar com essa pessoa. O que é um namoro, gente? No mundo. O que tem no namoro do mundo? No mínimo, beijo. O beijo significa intimidade, aproximação. Se vocês que estão na fase da adolescência, da puberdade, se vocês começarem a se aproximar com uma pessoa do sexo oposto, o que vai acontecer? Isso vai despertar em você desejo sexual. Se você começar a beijar nessa época, a tendência natural até os 18 anos, se Deus não tiver misericórdia, se você não vigiar, se os seus pais não segurarem você, você vai pular uma etapa. Qual que é a etapa que vai ser pulada? Da relação sexual. Então, em hipótese alguma, um jovem pode namorar muito tempo. Se ele não pode namorar muito tempo, e se ele pensa em começar com 15 anos, não faz sentido. Vamos pensar, pô, começou com 15 anos. Para que ficar passando luta até casar? Se eu não vou casar, aí eu entro na maturidade. Por que eu não posso namorar com 15 anos? Gente, você está no início da adolescência. Você está começando a mudar o corpo agora. A sua cabeça está deixando de ser uma cabeça de criança e está iniciando uma mentalidade adulta. Será que mentalmente você tem capacidade para ser um pai de família, para trabalhar e trazer o teu sustento para casa? Será que tem? Não tem. Será que as menininhas bonitinhas aí, elas têm capacidade, o corpo delas está preparado para ser mãe caso engravide?
entendeu? Tudo, deixa eu falar uma coisa para vocês não esquecerem, tudo na nossa vida tem um tempo determinado pelo Senhor, até o casamento. Quando vocês têm amigos aí, gente, vocês vão ter amigos, vocês vão conviver com pessoas que com 15, 16, 17, 18 anos não apenas namoram, como namoram e têm uma vida sexual ativa. Só que com vocês é diferente. Por quê? Porque vocês são meninos e meninas do Senhor que se guardam para Cristo, para ter o seu momento com o Senhor depois do casamento. Essa é a família que Deus estabeleceu. Essa é a família que Deus constituiu. Mas, pastor, eu estou com vontade. O que eu faço? E aí? O que eu faço? Deixa eu ver para quem que eu vou perguntar. E aí, Wellington? Eu estou pegando fogo. O que eu faço? Estou com vontade de namorar. E aí? O que eu faço? Perfeito. Vai orar. Vai buscar a Deus. Vai se encher do Senhor. Vai se encher da essência de Deus. Tira isso da tua cabeça. Foca a tua vida no Senhor. Foca a tua vida no teu relacionamento com Deus. Não deixa que a visão lá do mundo ela entre no teu coração. A visão que Deus tem para você é essa que nós estamos falando aqui, ó. Deus te criou para ser santo. Deus te criou para ser puro. O casamento vai ser uma etapa na tua vida que você vai se deliciar dela, que você vai viver nela. O casamento, se você perguntar para algumas pessoas, falar, o casamento é um lixo e tal, mas não é casamento, é bênção. Foi a partir do casamento dos seus pais que você veio a existir. Eu posso te dizer que talvez você está aqui agora estudando e seu pai, sua mãe está lá feliz em casa e isso faz parte da vida. Você não vai ficar com ciúme, você vai se alegrar por causa disso. Casamento é bênção de Deus para a minha vida e para a tua vida. Só que ele vai chegar no tempo do Senhor. Eu estou te falando isso, chamando a atenção, porque lá fora é comum, incentiva namorar, é pegar que fala hoje, é isso que fala? A pegação. Quem aqui tem colegas que fala sobre pegação com vocês? Levanta a mão, só para me ver. Aí o Wellington, quem mais? Luiz, todo mundo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou falando isso porque isso é muito sério. As más conversações corrompem os bons costumes. Essa influência, se você não tiver alicerçado na palavra, aquela mentira dele, que para ele é uma verdade, se você ficar ouvindo demais, pode ser que você acabe sendo enganado por ela. Por isso que a igreja investe em você. Mostra para você a verdade. Olha, não existe... Eu gosto de brincar, por exemplo, com os meninos, arrumo namorado aqui, mas é só para deixá-los constrangidos. Só para isso, mais nada. Porque a verdade é o seguinte, namoro, o teu foco não pode ser nisso, o teu foco tem que ser no Senhor. Quem aqui é menor de 18 anos, nem pense em namorar. Quem aqui está com 20, está fazendo faculdade, igual a Esté, quem mais? A Ana Luísa, não sei. Você está fazendo faculdade? Oi? É o outro que é o seu irmão que é de maior. Quem está fazendo faculdade, foca na faculdade, foca o Yuri, foca, não fica arrumando. E outra coisa, gente, quando chegar na faculdade, misericórdia. Aqui, chegou na faculdade, você vai ouvir várias linhas de pensamento. Vai ouvir Big Bang, vai ouvir ateísmo, vai ouvir maconhismo lá, vai ouvir boiolismo, cachacismo lá, que mais que tem lá? Um tanto de coisa. Gente, o nosso foco nosso foco tem que estar no Senhor. Deus é verdadeiro, a palavra de Deus é verdadeira.
verdadeira, os princípios o Wellington lá também na educação física dele, os princípios bíblicos são verdadeiros, e eles é que estão e têm uma cosmovisão que é contrária à nossa. Então a gente não pode deixar. Chegou no ensino médio, gente. Ensino médio, principalmente escola pública, Kaique, meu filho. Carol, você conhece cada menino encardido, não é verdade? Você conhece menino que está acostumado com pornografia, aí você, ai, que isso? É sério? Eu tô falando a verdade. Você conhece os meninos, fica aqui, que eu vou te ensinar, sabe aqui, vem cá, ninguém vai ver, não, vem cá, aí começa a te mostrar coisa e começa a te ensinar coisa. Você já faz isso? É, eu faço, é bom, você tem que fazer também. Aí eu sei igual um trouxa lá, será que é bom? Aí a gente vem cá, ensina a palavra e ele fala lá, aí você fica dividido. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero te dizer que você vai vigiar. Deixa eu te contar uma história. Tinha uma menina, chegou uma menina novata lá, era 9º ano. Deixa eu ver se foi de sua sala. Acho que não. 9º ano. Deve ter 2 anos, mais ou menos. Aí, essa menina novata chegou na escola, tinha uma outra menina, filha de crente. Filha de crente e a menina novata. Olha só. A menina que chegou arrumou um namorado na escola. E tava aquela pegação, aquele nojo, aquela nojeira. Parecia que não sei, Luiz, eles desafiaram a lei da física, ficava um colado no outro, aquela porcariada toda. Ai, que nojo! Aí lá tem a sala dos professores, um dia, essa menina nova que tinha um namorado, estava conversando com a filha de crente. E a filha de crente, sabe, se olha para a menina assim, ó, pô, que menina bonita. A feição da menina é uma feição assim, bonita. Aí a menina pervertida falando um tanto de. Como é que eu falo para vocês aqui? De imoralidade sexual. E isso, coisa pesada. No intervalo do recreio, ensinando para ela como que faz e tal. Aí, beleza. Ela estava numa salinha que é próximo da sala dos professores. E tinha lá um professor. O professor foi, uma dessas coincidências da vida, me chamou e falou, olha só, essa menina aqui estava falando isso. Eu, para quem que foi? Eu falei, nossa, é assim o mundo. Aí o que aconteceu? Eu cheguei e falei, minha filha, como é que você faz um negócio desse? Aí ela falou assim, professor, não fala para minha mãe não. Pior, a menina é minha vizinha. Gente, é o mundo. Quando alguém chegar, Carol, os outros, vier falar coisas que são contra os princípios aqui, você não pode ouvir. E rir, pastor, eu posso rir? Não, sai fora. É sério. Falou aquela besteirinha, aquela piadinha, aquela bobeirinha ali, que fere os princípios, eu vou rir para a pessoa não ficar sem graça, não. Falou com você, o que você faz? Fecha a cara. Não precisa nem repreender, não. Repreende. Você tem que estar ligado no espírito. A sua postura que vai dizer tudo. Falou besteira com você, Gabi, o que você vai fazer? Fecha a cara. Falou com você, Luiz, a postura, o que você vai fazer? Falou educadamente. Eu, de vez em quando, eu sou educado. Sério, eu sou educado. Eu sou educação em pessoa. Estou te falando sério. De vez em quando eu falo, sai dessa vida, Satanás. E vou sair rindo, aí a pessoa ri também. Mas a gente tem que ser educado, ô Vinícius. Falou besteirite com você, você sai, capeta, e vai embora. Entendeu? A gente não pode, Azaf, não podemos escutar besteira. Sabe o que você tem que escutar, Ana Luísa, lá na sua faculdade? É o ensinamento lá. Seja ele bom ou seja ele ruim. As besteiras, você vai deixar entrar aqui e sair aqui. Pedro, eu não posso falar besteira. Eu não posso ouvir besteira. O que fala lá no Salmo de número 1? Me lembra aí que eu esqueci. Me ajuda aí. Você lê a Bíblia toda, não lê? Apertei. Quem que sabe o que fala lá no Salmo de número 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Voltando lá
Onde que eu parei? Gênesis 2, 24. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Finalizo aqui, criação. Tem alguma dúvida sobre a cosmovisão da criação? Tudo que Deus fez foi bom. Tudo que Deus faz é bom. É a gente que avacalha. Passa aí o Wellington. Cosmovisão da queda. O que é a queda, gente? Alguém sabe me dizer? Mais alto, Ana Luísa. O pecado no jardim do Éden. E qual foi o pecado? Comer do fruto proibido. Eu tento mudar as cores para me achar a cor que mais fica fácil para ler, mas tem cores que é mais complicado. Olha, Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Eu coloquei Romanos aqui, e vou explicar depois por quê. E Hebreus 9, 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Por que eu estou citando esses dois textos? Nós falamos sobre a cosmovisão da criação. Se alguém te perguntar hoje sobre criação, visão cristã sobre criação, você sabe. Agora é a queda. A queda. Nós falamos na primeira aula sobre o porquê de muito sofrimento aqui, não sei se vocês lembram. Aí agora a gente chega e volta aqui, olha. Lá em Gênesis capítulo de número 3. O que fala lá em Gênesis 3? Lá no versículo 1, fala que aparece um animal. E olha que interessante. Esse animal, chamado serpente, ele vem no versículo de número 1 e fala com a mulher. E o que a serpente fala com a mulher? Versículo de número... É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. A mulher no versículo 2 fala assim, é verdade, Deus disse isso. Do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, nós não poderemos comer, nem tocar nele. Por quê? Aí eu estou traduzindo aqui, no dia que a gente fizer isso, a gente vai morrer. Cosmovisão da queda. Eu coloquei aqui Romanos, não coloquei nessa não, é na outra. Passa aí para mim, o Edson, na próxima página. Eu coloquei Tiago 1, 14 e 15, porque se você entender isso, como se deu a queda, você vai ter a capacidade de vigiar contra o pecado. E o que fala lá em Tiago 1, 14 e 15? Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo. Ou seja, essa palavra desejo significa cobiça, concupiscência, sendo por este arrastado e seduzido. Paro aqui. A Bíblia diz que lá em Gênesis 3, que a serpente veio e falou com a mulher. O que a serpente falou com a mulher? Ela chamou a atenção da mulher para onde? Para o fruto do conhecimento do bem e do mal. O que a serpente fez? Ela despertou o desejo da mulher para algo que estava lá guardado, para algo que estava lá escondido. O que a serpente tentou fazer? Ela tentou gerar no coração da mulher a cobiça. Ela tentou gerar no coração da mulher
o desejo. E Tiago está falando isso. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, ou pela sua própria cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. Então, o pecado, eu não estou explicando ainda a queda, mas só para vocês entenderem, o pecado, você não levanta, ninguém levanta de manhã e fala, eu vou pecar. Ninguém levanta de manhã e fala, eu vou matar. Ninguém levanta de manhã e fala, eu vou fazer aquilo que eu não posso. O pecado, o diabo, o inimigo, que em algum momento ele chega, vem e lança e chama a tua atenção para aquilo que não é propósito de Deus na sua vida, e quando ele chama a atenção, é com o intuito de te fazer pecar. Vou te dar um exemplo. Pornografia. Quem aqui que nunca conheceu pornografia, levanta num dia de manhã e fala, eu quero conhecer pornografia? Ninguém. Mas em algum momento chega um colega na escola, chega um parente na família, chega esses anúncios na internet, a gente tem que tomar muito cuidado, esses programas, essas músicas que estimulam essa questão sexual, e você começa a ter acesso, ainda que indiretamente. O que o diabo faz? Ele tenta lançar no teu coração a cobiça, ele tenta lançar no teu coração o desejo, ele tenta lançar no teu coração a vontade. Então o diabo, ele começa a ganhar terreno quando você, inocentemente, recebendo um estímulo que vem de fora para dentro, quando você recebe um estímulo que vem de fora para dentro, e quando você permite que esse estímulo entre em você, sabe o que acontece? Tiago lá, ó, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, quando você permite que ele entra, esse desejo, ele é concebido. Quando o desejo é concebido, como assim, pastor? Me ensina, vem a tentação. O único que tenta é o diabo. Deus não tenta a ninguém. Deus permite a provação. Tentação vem do diabo. Vem a tentação. Aí o diabo tenta fazer com que você, Pedro, desobedeça a Deus. Aí o diabo tenta lançar um desejo no teu coração, o diabo ele tenta lançar uma cobiça no seu coração, o diabo tenta lançar uma vontade que não é uma vontade bíblica, que não é uma vontade santa no teu coração. Se você na tua mente não vigiar, essa vontade cai no seu coração, na sua vontade, na sua emoção. Já viu que tem momentos que a gente responde na emoção? Acontece uma coisa dentro de casa, se levanta igual uma leoa, igual um leão, e começa a gritar, e começa a xingar, e começa a espernear, e começa a quebrar o pau, e tem gente que fala palavrão, e tem gente que grita. É quando a nossa emoção, ela está falando, está gritando. Aí o desejo vem, entra no nosso coração, Pedro. Quando entrou no coração, já era. Dar um exemplo para vocês entenderem. Sabe aquilo que eu falei sobre namorado? Imagina o crente e a crente. Por alguma loucura desse mundo, o pai do crente e a mãe da crente permitiram que os dois namorassem. Aí vai lá, antes dos 18 anos, o pai do crente e a mãe da crente, os crentinhos namorando. Se eles começarem a namorar, vai ter relacionamento, vai ter proximidade, no mínimo vai ter beijo, que eu sou contra. Crente ficar beijando. Sabia que eu sou contra isso? Namorado cristão beijar? Eu nunca falei isso com vocês, não, né? Sou contra. Para que você vai beijar se você é santo? Deixa para beijar depois se casar. Porque se você beijar, imagina, se você beijar, porque a relação sexual começa com um beijo. Você que é namorado, se é para namorar, cortejar o teu namorado, tua namorada, seja um amigo, que troca ideia, que quando você for namorar, porque ninguém aqui vai namorar por agora, troca ideia, conversa. O máximo que você tem que chegar próximo da pessoa é a pontinha da unha ali, tá bom. Namoro desse é bom, não é, Pedro? Fala que não é para você ver. Aí você que voando.
Irmãos, jovens, aí quando o cara namora, o crentinho, sabe o que pode acontecer? Ele tem um desejo mental, não, eu tenho que me guardar para o meu casamento. Só que o contato físico vai fazer com que aquela tentação do inimigo caia no coração dele. Aí o corpo dele vai querer aquilo. Se entrou na emoção, já era. Vou contar uma coisa para vocês. Teve um dia, eu sonho muito. Talvez 0,5% dos meus sonhos eu entendo assim como uma direção de Deus. Aí eu sonhei com um jovem que não é da Igreja Batista Manancial. Sonhei com um jovem que não é daqui, que ele é ministro de louvor. Toca e canta. E ele namora. Ele já é de maior, viu, gente? Namora há algum tempo. E eu sonhei eu sonhei no sábado, de sábado para domingo, que a namorada dele estava grávida. E a igreja dele estava ajudando, olha para você ver, a igreja dele estava ajudando a comprar as fraldas. Aí a única coisa que eu sabia nesse sonho, que eu sentia a presença de Deus, Kaique, que era um sonho de Deus. Eu fui, a gente tem o WhatsApp, hoje mandei um WhatsApp para ele, santo, eu não falava com ele há um tempão, como é que você tá? Tá tudo na bênção? Você acredita que eu sonhei com você noite passada? Aí ele estava online, pastor, que bênção, o que você sonhou? Eu sonhei que vocês estavam grávidos e a igreja estava ajudando a comprar fralda. Aí ele falou, pastor, ontem à noite, foi no dia que eu sonhei, na noite que eu sonhei, ontem à noite nós caímos, eu estava com raiva e eu acabei caindo com ela. Estou te falando isso para você entender o zelo do Senhor por nós. Ele é um menino bom. Pensa no menino bom. Pensa no menino bom. Aí caiu com a namorada. Só que não é a primeira vez que ele cai. Caiu com a namorada. Na noite que ele caiu, o Senhor foi lá e me deu um sonho. Eu estou assim, sem ver ele presencialmente, deve ter mais de 1 ano ou 2, não sei. Olha para você ver. Vocês que são, eu estou batendo muito nessa tecla com relação de namoro, Deus sabe por quê. Vocês que são jovens, essa importância da santidade. Quando eu permito que a cobiça venha, o pecado é gerado. O que a serpente fez lá em Gênesis? Chamou a atenção da mulher para o fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí a mulher começou a olhar para o fruto de uma maneira diferente. Aí a serpente, que é o próprio diabo, chega e induz a mulher e o homem, através de uma mentira, tentando dizer que Deus é mentiroso. Por exemplo, o Big Bang. E essas outras cosmovisões aí, o que elas fazem? Tentam chamar Deus de mentiroso. Aí o pecado vem, a cosmovisão da queda, para mim fechar essa parte aqui, que o meu tempo está terminando, na cosmovisão da queda, a mulher então, ela come do fruto, e toda vez que nós pecamos, o pecado traz uma consequência. O homem e a mulher, eles são expulsos do jardim do Éden. Aí eu quero chamar a tua atenção para Gênesis 3:15. A Bíblia diz então que Deus ele vem e dá uma sentença para o homem, uma sentença para a mulher e uma sentença para a serpente. Como eu não tenho muito tempo, eu vou falar só a sentença da serpente. Qual é a sentença da serpente? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os seus descendentes. A serpente aqui simboliza, representa Satanás. Este te ferirá a cabeça, ou seja, Deus está falando para a serpente que um descendente da mulher, a saber, Jesus Cristo, ele vai ferir a tua cabeça, e tu, no finalzinho, lhe ferirás o calcanhar. Aqui em Gênesis 3, versículo de número 15, começa o quê? A cosmovisão da redenção. Eu li lá na frente, lá atrás, Hebreus 9, alguma coisa, sem derramamento de sangue não há remissão de
de pecados. Por que que Deus estabeleceu isso? Não sei. Eu só sei que Deus, no Antigo Testamento, estabeleceu que para o homem ser santo novamente, para o homem ter relacionamento com Deus novamente, o sangue precisaria ser derramado. Por isso que o povo de Israel oferecia sacrifícios, oferecia animais, e através desses sacrifícios as pessoas eram aceitas diante do Senhor. Então, quando nós entramos, passa aí o Wellington para a gente fechar, quando nós entramos na cosmovisão da redenção, aí ficou escuro. Quando nós entramos na cosmovisão da redenção, nós estamos falando de Cristo. Sabe aqueles passos que nós falamos na última aula? Chamado a eleição, a conversão, o novo nascimento, é isso. Cosmovisão cristã. Da criação, Deus criou todas as coisas. Da queda, o homem pecou e trouxe o que? O pecado trouxe consequências, o homem foi expulso do paraíso, o homem perdeu o teu relacionamento com Deus, a morte passou a ser uma nova realidade na vida do homem, só que nós temos também em Cristo Jesus a redenção dos nossos pecados. Nós temos a salvação e nós precisamos entender isso. Como que funciona a salvação? Para mim fechar aqui, eu estou quase terminando, alguém me ajuda. Como que funciona o processo de salvação? Falamos na primeira aula, me ajuda aí. Todo mundo olhando para mim e eu olhando para todo mundo. E aí, gente? Bárbara, você não estava na aula passada? Estava? Tá vendo como é que eu tenho memória boa? Então não vou te perguntar. A Gabi também não estava, estava? As duas eu não vou perguntar, o resto é suspeito. Como que funciona, Luiz, o processo de redenção? Não, eu não te peguei, não. Sai pra lá, sou. Esses negócios de pegar aí, eu não peguei. Eu pegava você quando você era criança, jogava pro alto. Agora não aguento mais, não, hein? E aí, gente? Redenção. Deixa eu pegar o texto que eu coloquei aqui. Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. Quando eu entendo, isso para você dar uma resposta lá no mundo, o papel ou a ação de Deus na redenção, e a palavra redenção, Luiz, ela significa salvação. E eu falei sobre salvação na primeira aula, e se eu tivesse tempo eu falaria tudo novamente. Quando eu entendo o processo de salvação, eu consigo tranquilamente explicar para todo mundo. Deus, Jesus, é aquele que Deus disse lá em Gênesis 3,15, que nascerá um descendente da mulher que vai esmagar. Só que Jesus veio da maneira que nós vemos. Jesus, ele veio, ele trouxe a luz. Jesus, ele ensinou o evangelho, ele ensinou a palavra, mas o ato final, o ato glorioso de Jesus está ali na cruz. Quando ele se entrega voluntariamente, Kaique, ou seja, Jesus ele não foi obrigado a se entregar na cruz. Jesus ele se entregou voluntariamente e o trabalho voluntário que ele fez, Esther, foi marcado pelo amor, ou seja, Jesus ele fez um trabalho voluntário, cheio de amor, quando ele sobe na cruz, e essa subida na cruz, Carol, é para ele acabar, aniquilar,
destruir a maldição do pecado. E quando eu falo da maldição do pecado, Vinícius, essa condenação que existia sobre a vida do homem, que impedia o homem, quando eu falo homem, no gênero homem e mulher, no gênero da humanidade, de ter um relacionamento com Deus. Quando Jesus ele sobe na cruz, quando Jesus ele se entrega, e eu disse lá em Hebreus que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão dos pecados. Quando eu olho para Jesus subindo na cruz, é a cosmovisão da redenção. A subida de Jesus na cruz do Calvário, ela traz salvação para toda a humanidade. E essa salvação, Asaf, ela chega na minha vida quando, pela fé, eu creio, pela graça sois salvos. O que é a graça? É um favor imerecido. Eu não mereço que Jesus morra por mim na cruz do Calvário, mas mesmo assim ele morreu, e através da morte dele eu tenho a salvação. O sangue dele foi derramado, e por causa desse sacrifício eu fui salvo. Por causa desse sacrifício eu tenho novamente uma vida com Deus. Quando Jesus ele entrega a tua vida na cruz do Calvário, a Bíblia diz, eu não me lembro se foi em Mateus ou Marcos ou Lucas, mas a Bíblia diz que o véu do templo ele foi rasgado. E isso tem uma simbologia muito profunda, porque no Antigo Testamento, entre o santo e o santíssimo lugar era o lugar mais santo, que apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele podia se achegar. No santíssimo lugar estava a presença de Deus, e entre o santíssimo lugar e o santo lugar existia um véu. O que é isso, pastor? Uma espécie de cortina. Pensa na cortina lá da sua casa, do seu quarto, uma cortina grande que fazia divisão entre dois ambientes. E quando Jesus ele morre, quando Jesus ele expira, a Bíblia diz que o véu do templo ele foi rasgado. Eu não me lembro se foi de alto a baixo ou de baixo para o alto, mas eu imagino que foi de alto a baixo. E isso simboliza que com o sacrifício de Jesus, hoje, eu e você, nós temos livre acesso à presença dele. Nós temos comunhão com ele, Bárbara. Nós temos intimidade com ele. E essa é a cosmovisão da redenção. Nós somos salvos em Cristo Jesus pela fé. Como que isso funciona? Se você crê, se você confessar, aí eu volto lá. Se você crê, se você confessar, se com tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Aí, essa cosmovisão da redenção, ela se aplica nas nossas vidas. Então eu termino, gente, para a gente recapitular. Nós falamos hoje sobre visão de mundo. A lupa através de Cristo. A ótica, a lente através de Cristo. Deu para perceber a diferença de uma visão não cristã para uma visão cristã? Sim. São compatíveis? São muito distantes. E como que eu lido com isso na minha vida, no meu dia a dia? Com os meus amigos, com os meus colegas, com os argumentos cristãos. Gostei. Essa parte final aqui, ó, é a parte da cooperação de vocês. A palavra convicção. Nós temos que ter a convicção dos nossos princípios. Esse curso, os cursos que vocês fazem, os outros trabalhos, são todos com o intuito de gerar no coração de vocês convicção. Ô, Esther,
quando você entra numa graduação, como é que é lá fora? Fala para os mais novos. É a convicção. Quer ver? Quem está no ensino médio, levanta a mão. E como é que é essa oferta no ensino médio hoje? Fala aí, quem quer falar? Numa escola não cristã. Primeiro numa escola não cristã. Quer ver? Você quer falar, Lucas? Alex, desculpa. Você quer falar? Não, né? Quem aqui, Kaique, como é que é essa oferta no ensino médio aí? Você acabou de. Não, eu quero. Nem a Carol. Eu quero que. Quem passou, Yuri? Como é que é lá no ensino médio? O. Aí no Mendes, quando eu trabalho, a Gabi foi minha aluna, teve uma outra aqui também que foi. A maioria dos alunos são evangélicos nas salas. Era 40% de evangélicos, 40 de. Era, vamos colocar 49, 49. Dois alunos que eram ateus. O que eu via dos evangélicos ou dos católicos, eles não se posicionavam como tal. Então, nós precisamos ter essa convicção. Não é para ficar debatendo com ninguém fora, não. Deus não te chamou para ficar debatendo religião com ninguém. Deus te chamou para você fazer a diferença, não pelo debate, mas sim pela postura. Ou eu já cheguei, eu tenho que confessar os meus pecados também. Ou o que eu já zoei na sala de aula de aluno evangélico que fica vacilando. Eu falei, aqui na igreja você fica lá dando glória a Deus e aqui você fica queimando aí, né? Gente, em nome de Jesus, pra gente fechar isso daí. Eu gostei da palavra da Analisa, convicção. O propósito, por exemplo, dessa reflexão nossa hoje, por isso que a gente vai produzir depois o texto, é para você estudar, é para você analisar, é para isso entrar na sua cabecinha, para você pensar, e depois de você aprender, para você praticar. A única coisa que eu quero de vocês, sabe o que é? Postura. Postura de um jovem cristão. O que é um jovem? Você vai falar besteira santa, você vai brincar
as brincadeiras santas, vai chegar, por exemplo, dar um exemplo só para vocês entenderem, que é uma coisa que pode ser feito. Agora na pandemia não dá para fazer não, mas quando acabar a pandemia, por exemplo, o Luiz chegou, cortou o cabelo no irmão Zezé. Você pode dar um tapinha assim, tá, Luiz, brincar, é uma brincadeira santa, mas eu quero que vocês saiam daqui com a convicção, eu sou santo. A minha visão é a palavra. Eu posso estudar o Big Bang, eu posso ouvir de algum professor não cristão que o homem é descendente do macaco, eu posso ouvir que está certo o relacionamento homoafetivo, eu posso ouvir que ficar não tem nada a ver, que beijar não tem nada a ver, que relação sexual antes do casamento não tem nada a ver. Eu posso ouvir tudo isso, mas eu preciso ter, Carol, uma postura. Eu sou santo. Vinícius, Deus não te chamou para ficar brigando com ninguém. Deus chamou para fazer a diferença. É você ver aquilo que está errado, Kaique, e analisar. Só isso. Opa, o que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus falou, eu vou me desviar e vida que segue. Então eu quero terminar fazendo esse apelo para vocês. O mundo não é uma profecia, não é uma maldição na sua vida, mas eu quero te dizer isso. O mundo vai te servir muitos pratos ainda, muitas ciladas, muitas bandejas, muitas teorias, muitas ideologias. Caberá a você lutar contra isso. Só na postura. Sabe aquela postura de crente? De vencedor? Não, eu sou diferente. Eu não me rendo, eu não me entrego. E eu termino dizendo, ó, cosmovisão cristã, visão de mundo. Lente divina, é uma ótica de Cristo. É você olhar para o mundo com a visão do Senhor. E não se esqueça, cosmovisão da criação, Deus criou todas as coisas, da queda, a entrada do pecado no mundo e da redenção, a salvação que nós temos na pessoa de Cristo. Abaixe a sua cabeça, eu vou fazer uma oração para nós irmos. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento de reflexão, que o Senhor venha tomar os teus filhos, que alguma coisa venha entrar no coração deles, que a palavra venha trazer luz, venha trazer sabedoria, venha trazer paz. E principalmente, Senhor, mudança, em nome de Jesus. Deus abençoe, viu? Meninos e meninas. Quem que vai ajudar a subir aqui as cadeiras? Cada um pode levar uma, menos as meninas. Deixa só os meninos.